estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, meus amigos, minhas amigas, que Jesus nos ampare a todos. Estamos iniciando hoje o segundo programa da série Estudando o Livro dos Médiuns aqui pela FEB TV. O tema de hoje é o capítulo 1 de O Livro dos Médiuns. Na verdade, o capítulo 1 vai ser desmembrado em 2 programas. No programa de hoje, nós estudaremos os itens 1, 2 e 3 desse importante capítulo, e na próxima semana nós fechamos estudando os demais itens do capítulo estudado por Allan Kardec, o 4º, o 5º e o 6º. Allan Kardec, quando estuda a natureza dos espíritos, ele faz uma observação extremamente importante para todos nós, estudantes da realidade espiritual na qual estamos inseridos. Kardec, na Revista Espírita de 1858, na página 27, ele diz que estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem. Ou seja, na medida em que nós estudamos os espíritos, nós estamos compreendendo, na verdade, a natureza essencial de nós todos. E no capítulo 1 de O Livro dos Médiuns, ele intitula ou discorre tratando do tema em forma de questionamento. Há espíritos? Ou seja, existem espíritos? É a grande pergunta que Kardec faz e que ele vai, durante o capítulo, discorrer em todo um arrazoado, buscando chegar a uma conclusão lógica e racional da possibilidade da existência dos espíritos, da sua individualidade e principalmente da possibilidade da comunicação dos espíritos com os homens encarnados na Terra. Isso é essencial para compreendermos o fenômeno mediúnico, partirmos do entendimento do que é o espírito, para podermos então compreender como é a atuação deles no plano físico. Daí, esse estudo acerca da natureza e da existência dos espíritos ser basilar para o entendimento da própria mediunidade. E Kardec diz que a dúvida relativa à existência dos espíritos tem como causa principal 3 elementos essenciais. Kardec falava a uma sociedade que se dividia à época em cientificistas e aqueles outros que eram os místicos, para não dizer dos incrédulos, tanto de um quanto de outro assunto. Mas Kardec estabelece que as pessoas costumam duvidar da essência, da existência dos espíritos, por desconhecimento da natureza dos espíritos. Como eles são estruturados, como eles são constituídos, eles têm ou não uma individualidade? A dúvida também nasce da ideia que se tinha, e que ainda se tem, de que os espíritos são seres à parte da criação. Então, as pessoas têm uma ideia dos espíritos a partir de crenças populares, milenares. Então, se admite que espíritos sejam deuses, anjos ou demônios. Mas Kardec pontua algo muito interessante quando ele estuda a existência dos espíritos e a possibilidade da comunicabilidade com eles. Kardec acentua que a dúvida da existência dos espíritos decorre também, seria o terceiro aspecto,
da desnecessidade da existência dos espíritos. Ou seja, para muitas pessoas, os espíritos, se existirem ou não, isso não vai fazer nenhuma diferença. Então, esses três elementos fazem com que as pessoas duvidem da existência dos espíritos e também não se dedicarem ou não se disporem a estudar mais a fundo o tema. A ideia, portanto, geral que se tem dos espíritos decorre das crenças populares. Mas Kardec observou algo mais no fenômeno espírita, como era chamado à época. Ele observou que existe um princípio inteligente fora da matéria. E ele chegou a essa conclusão em função dos fatos por ele observados. Em geral, as religiões costumam conceber a existência dos espíritos, a sua individualidade. São as religiões ou doutrinas espiritualistas. Mas no espiritismo há um avanço. Quando Kardec iniciou a sua pesquisa, ele lidava com essa expressão espiritualismo que era até mesmo pejorativa. Os cientistas da época não aceitavam a expressão, porque ela estava ligada ao místico, ao irreal, ao hipotético, ao imaginário, até como que numa certa alienação da verdade, da realidade existencial, que os cientistas viam exclusivamente focado na matéria. A ciência é aquilo que se pode provar. E, por observação, por prática, todas as vezes que se repetir o experimento, nós vamos chegar a uma conclusão. Isso é ciência. Então, os cientistas não aceitavam realmente o espiritualismo, até em função da cultura da Idade Média, em que se tinha uma religião impositiva que feria a lógica, que feria a ciência. Nós vamos observar que a grande ruptura que se tem da ciência com a religião ocorreu com René Descartes, que separou os dois estudos. Ou seja, a religião vai ficar com o metafísico, o místico, o imaginário, a ciência com o concreto. O que Kardec fez? Ele começou a observar o fenômeno. E a partir do fenômeno, ele chegou a uma lei natural da existência dos espíritos, da sua individualidade e da possibilidade da comunicação. Há um item muito importante no capítulo 1 de O Livro dos Médiuns, em que Kardec diz o seguinte: a existência, a sobrevivência, a individualidade da alma, que tem no espiritualismo a sua demonstração teórica e dogmática, no espiritismo tem a demonstração positiva. E faz um adendo. Deixemos de lado por alguns instantes as manifestações propriamente ditas que poderiam nos levar ao convencimento da existência dos espíritos. E ele nos convida a fazer um raciocínio por indução, para observar a que consequência nós chegaríamos. E é importante nós fazermos uma pausa nesse estudo para compreendermos bem as colocações do codificador. Ele diz demonstração positiva da existência dos espíritos. E mais adiante, um raciocínio por indução. O que Kardec estava querendo dizer com isso? A demonstração positiva se refere a uma demonstração real, verdadeira, ou seja, diferente do abstrato, que seria o negativo. Mais adiante nós vamos ver que Kardec também utilizava a palavra
positivo para falar do positivismo, ou seja, da busca científica da verdade a partir da observação da própria natureza. Mas vamos nos ater à expressão que ele utiliza, o raciocínio por indução. É essencial para nós, estudantes da mediunidade, entendermos o que é o raciocínio por indução. Kardec estava se referindo ao método indutivo de pesquisa, que foi desenvolvido por Francis Bacon, ainda no século XVII, e que norteava toda a pesquisa, sobretudo das ciências naturais, ramo científico do qual participa o Espiritismo. A expressão Espiritismo veio exatamente para substituir a expressão espiritualismo, já desgastada à época. A palavra era nova para dizer de ideias novas. Mas Kardec utiliza um método que era bastante conhecido, aceito academicamente, para se chegar a uma conclusão. Ou seja, pelo método indutivo. Observa-se o fenômeno natural, a ocorrência, a repetição desse fenômeno, para se chegar a uma conclusão, a uma lei geral. O método indutivo, desenvolvido por Francis Bacon, ele vinha para substituir ou apresentar uma alternativa no método científico até então aceito, que era chamado método dedutivo, ou método aristotélico de Aristóteles, que vinha da antiguidade. Como é que funcionariam esses dois métodos na pesquisa que Kardec desenvolvia? Kardec observou o fenômeno e chegou à conclusão de que existem espíritos. Ele partiu da observação do fato, do fenômeno, e não de uma hipótese, e não de uma ideia preconcebida. Ele foi observar a manifestação dos espíritos e chegou à conclusão de que os espíritos existem. Isso é método indutivo. Se Kardec tivesse utilizado o método dedutivo, o trabalho seria diferente. Ele, por exemplo, poderia estar no seu gabinete e pensar assim: será que existem espíritos? Então ele estabelecia uma hipótese. Existem espíritos? Então ele iria buscar fenômenos na natureza que comprovassem a existência dos espíritos. Mas não foi esse o caminho. Foi o contrário. Eu vou dar um outro exemplo que o próprio codificador utiliza para explicar a metodologia que ele utilizou. Kardec começou a observar nas diversas mensagens que recebia. Kardec diz que chegou a trabalhar com cerca de 1000 grupos espíritas espalhados por todo o mundo. Então ele recebia mensagens e, ao estudar essas mensagens, ele foi observando que existem espíritos que não sabem que desencarnaram. Então ele foi observando que inúmeros relatos, pela natureza dos relatos, ele chegava à conclusão: no mundo espiritual existem espíritos que não sabem que já morreram, que já desencarnaram. Esse é o método indutivo. Se ele utilizasse o método dedutivo, o aristotélico, aquele que ficou superado, ele faria uma análise diferente. Ele poderia estabelecer uma hipótese. No mundo espiritual, será que existem espíritos que não sabem que morreram, que desencarnaram? Então ele iria buscar o fenômeno, consultar os espíritos, buscar mensagens que comprovassem essa tese ou essa premissa de que existem espíritos que não sabem que desencarnaram.
A diferenciação dos métodos é essencial, porque Kardec menciona que os espíritos é que criaram o espiritismo. Os espíritos é que revelaram a existência deles, quando eles quiseram. Foram eles que revelaram a mediunidade. Então, não foi Kardec que estabeleceu uma premissa, uma hipótese e foi buscar a confirmação. Essa explicação também é muito importante para entendermos por que é que nós não temos condições de mexer hoje nas bases que se constituem a doutrina espírita. Ou seja, eu não posso levantar uma hipótese e buscar nos fenômenos a comprovação daquela ideia minha, e nem tentar modificar o espiritismo a partir de uma mensagem recebida pelos espíritos, ou da opinião de uma pessoa ou de um pequeno grupo. Eu não posso ampliar ou reduzir o pensamento de Allan Kardec a partir de opiniões pessoais. Porque o que Kardec utilizou foi um método científico. Então, para eu estabelecer algo de novidade na doutrina espírita, eu teria que utilizar o mesmo método, o método indutivo. E hoje a gente vê determinadas alegações de que o espiritismo é progressista, então que a partir daí ele pode conceber toda a ideia humana, mas o espiritismo não é de origem humana. Aqueles que tentarem trazer ideias novas para modificar as bases da doutrina, ou trazer uma inovação doutrinária, essas pessoas precisariam respeitar o método utilizado por Allan Kardec, que foi um método indutivo. E na maioria das vezes, nós observamos são pessoas com opiniões particulares, tentando alterar o pensamento do codificador. Então, a pesquisa de Kardec foi científica, foi muito profunda, bastante complexa, para que hoje nós possamos alterá-la ao talante, à nossa vontade. Se nós pudermos, então, resumir a ideia dos dois métodos, o método dedutivo parte de uma teoria já exposta. Não foi o que Kardec fez. O método indutivo parte de observações pessoais, pré-experimentais. Observação da natureza. Foi o que Kardec fez. E a partir daí, ele chegou à conclusão da existência, da sobrevivência e da individualidade da alma depois da morte, que ele utilizou a palavra espírito para designar esse ser. No livro dos Espíritos, ele faz importantes estudos sobre a natureza dos espíritos a partir da questão 76. Ele pergunta aos espíritos: que definição se pode dar dos espíritos? E os benfeitores espirituais respondem a Kardec: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E Kardec dá uma nota: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, diferente da palavra espírito, muitas vezes utilizada para designar um elemento inteligente no universo, mas as individualidades. E na questão 82 do Livro dos Espíritos, ele insiste com os benfeitores espirituais, a falange do Espírito de Verdade, quando questiona: será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? E os espíritos respondem ao codificador: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação com uma linguagem deficiente? E Kardec dá mais uma nota a essa questão 82. Dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, diferem de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. E aí, Kardec chega à conclusão de que existem dois elementos gerais no universo: o elemento inteligente, formado pelos espíritos, e o elemento material. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, enquanto a matéria é a individualização do princípio material. Então, nós trabalhamos
Por exclusão, o que não tem inteligência é matéria. E assim nós conseguimos estabelecer esses dois elementos gerais. O espírito atua sobre a matéria. No momento, segundo os espíritos, em que surge a formação do espírito, em que ele se torna consciente, dizem os benfeitores a Kardec, esse momento de formação, o instante em que ocorreu essa formação, são ainda desconhecidos. Se nós considerarmos, por exemplo, o Big Bang como o início, não é, do universo, ou vários Big Bangs que deram origem à formação do nosso universo, e aqueles que pensam que o acaso estabeleceu o surgimento do ser humano e que não existe uma divindade comandando, direcionando todo esse movimento, seria muito interessante responder a algumas questões. O Big Bang, uma grande explosão, em que momento ocorreu o encontro dos elementos que formaram o DNA? Será que o DNA, elemento essencial, constituinte de todos os seres vivos, foi formado ao acaso, a partir de elementos dispersos no universo? E uma outra indagação: quando esse DNA estabeleceu a formação de um corpo e esse corpo tornou-se consciente? É exatamente esse instante do acaso ter formado o DNA. E a partir do DNA estabelecidos corpos. E esse corpo tornou-se consciente. É ainda um grande mistério, mas que nos fala da natureza de um ser, que nós chamamos de Deus, a inteligência suprema, causa de todas as coisas. Porque dizer do acaso seria ilógico estabelecer o instante da consciência humana. Os espíritos atestam sua presença de diversas maneiras, conforme sua aptidão, vontade ou maior ou menor grau de elevação. Essa é uma observação de Allan Kardec na Revista Espírita de 1858. Muitas pessoas perguntam por que os espíritos não dão prova cabal na atualidade da existência deles. Duas são as respostas. Primeiro, porque eles já deram prova suficiente da existência deles. Basta nós compulsarmos e nos debruçarmos nas pesquisas, por exemplo, de William Crookes, em que ele, através da materialização de espíritos, pôde identificar a natureza, a sobrevivência, a possibilidade da comunicação. Mesmo aqui no Brasil, Ana Prado, Peixotinho e o próprio Chico Xavier serviram de médiuns em que, através de fenômenos de materialização, eles atestaram a existência e a sobrevivência deles, e uma inteligência à parte. Mas nessa frase de Kardec, quando ele diz que os espíritos atestam sua presença de diversas maneiras, conforme a sua aptidão, ele coloca a palavra vontade. Nós estamos hoje numa fase do espiritismo em que observa-se que os espíritos já não têm mais essa vontade de se mostrarem ostensivamente. Porque essa foi uma fase que passou. O próprio Allan Kardec já faz essa observação numa de suas viagens. Já à época dele, ele observava que os médiuns de materialização estavam diminuindo. Não eram em abundância como ele identificou no início. Porque se avançava para uma fase que ele observou que os espíritos estavam nos conduzindo. Uma fase que Emmanuel chama de entendimento da doutrina espírita. Nós estamos hoje numa fase importantíssima de compreendermos a existência dos espíritos e observarmos as consequências que essa compreensão da nossa sobrevivência à morte tem para a nossa vida atual. Então, nota-se que os espíritos
não estão tendo mais vontade de se exibirem, de apresentarem através de médiuns. Sobretudo médiuns de materialização, senão agora através de fenômenos que Kardec chamou de fenômenos inteligentes. Eles se manifestam através da mente dos médiuns, nem tanto mais pelos fenômenos de materialização. Há um evento interessantíssimo na biografia de Chico Xavier, quando ele, numa certa noite, servindo como médium de materialização, Emmanuel materializa-se e diz algo muito interessante, que a partir daquele instante, as reuniões de materialização estavam suspensas com o médium Chico Xavier, porque Chico tinha um compromisso muito maior com a tarefa do livro. Curiosamente, os fenômenos de materialização começaram a diminuir em todo o país, no Brasil. Parece que a ordem de Emmanuel ressoou em todos os grupos de materialização, ou na maioria deles. Isso é compreensível, porque Emmanuel é um dos espíritos da codificação. Nós temos mensagem de Emmanuel assinada por ele no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Emmanuel é da falange do Espírito de verdade. Aquela orientação particular para Chico Xavier ressoou nos corações de todos os médiuns de materialização. Nós fomos observando que se intensificaram as reuniões para socorro e serviço aos espíritos sofredores. Então,